todos nós temos algo que queremos melhorar. E melhorar é mudar. Mudar os hábitos. Não é mesmo, Débora? Isso mesmo, Edmundo. Todo mundo já se sentiu um pouco no piloto automático, né? Acorda, trabalha, come, dorme. Acorda, trabalha, dorme, come, dorme, né? Todo mundo já se sentiu assim. E quando a gente pensa por que existe, né, esse comportamento, esses hábitos, nada mais é porque o nosso cérebro é um grande poupador de energia, né? Como ele gasta muita energia para tarefas repetidas, ele gosta de poupar essa energia. Então, para isso, né, a gente tem os hábitos, a criação dos hábitos, né, que é aquilo que a gente repete diariamente. E quando a gente pensa em mudança, de uma forma geral, a gente tem que pensar o que a gente está, né, fazendo no nosso dia a dia para que a gente tente, né, fazer uma alteração nesses hábitos diários. Muito bem. E as pessoas normalmente, querendo essa mudança que a Débora falou, acabam sendo radicais, fazendo uma mudança muito profunda. Isso funciona e dá resultado, Débora? Dificilmente mudanças lá da água para o vinho dão resultado, né? É aquela pessoa que provavelmente vai falar assim, não, a partir da semana que vem vou treinar 6 vezes na semana, né? 2 horas todos os dias, 6 vezes na semana. Isso dificilmente vai se sustentar a longo prazo, né? Mudanças menores com consistência são as melhores quando a gente pensa em mudança de estilo de vida, principalmente. Então, alguém que quero incluir o exercício físico no meu dia a dia. O que a pessoa poderia tentar fazer? Inserir isso de maneira minimizada. Então, a partir da semana que vem, eu vou começar a treinar 3 vezes na semana, 15 minutinhos por dia, né? E a pessoa vai aumentando sequencialmente, né? Essa quantidade de horas aí treinadas na semana. Então, acho que pequenas mudanças de maneira constante são mais efetivas do que mudanças radicais. E quando a gente fala de mudar os hábitos, a gente tem que lembrar que a gente tem hábitos negativos, hábitos que impedem que a gente conquiste essas melhoras que a gente tanto deseja. Como é que a gente faz para evitar hábitos negativos, Débora? Então, os hábitos negativos, os hábitos ruins, eles podem ser dificultados, né? Então, quando a gente pensa, o nosso cérebro, ele gosta de coisas fáceis, porque ele quer poupar energia, e ele, como se ele detestasse coisas ruins, coisas difíceis. Uma das coisas que a gente pode fazer é dificultá-los, né? Então, assim como os hábitos bons a gente pode facilitá-los, os ruins a gente pode dificultar. Então, por exemplo, eu tenho um hábito ruim de olhar muito celular à noite e ficar lá rolando a tela até de madrugada. Então, isso prejudica o meu sono e, de certa maneira, no dia seguinte eu fico exausta, né? O que a gente pode fazer para mudar esse hábito ruim? Então, o que eu posso fazer, por exemplo, eu deixo meu celular carregando. Ao invés de deixá-lo carregando ao lado da cama, eu posso deixá-lo carregando na cozinha. Então, para eu usar esse celular, eu teria que levantar da cama e ir até a cozinha. Então, eu estou dificultando o hábito, estou deixando ele mais longe, mais difícil de realizar. Então, dessa forma, a gente consegue, né, modular os hábitos ruins, colocando atrito neles, né? Muito bem. E a Débora, ela tem um perfil no Instagram falando exatamente da mudança de hábitos, né? Experiências que ela teve bem-sucedidas e que ela conta para os seguidores. Débora, o que você aprendeu sobre mudanças de hábitos que você podia contar aqui para a gente? Eu acho assim que o principal quando a gente pensa em hábitos, eu acho que o primeiro passo para a gente mudar é estar ali, por exemplo, inconformado com o que a gente está vivenciando. Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo, ter um autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento, a gente trabalhar, né, e imaginar, idealizar o que a gente quer, né, da gente mesmo no futuro. Então, o que eu preciso mudar para eu estar diferente no futuro, para eu ter a Débora que eu quero, por exemplo, no futuro. Então, a partir disso, desse autoconhecimento, a gente consegue olhar para o nosso dia a dia e ver o que é bom e o que é ruim. E olhando para o que é bom e o que é ruim, a gente vai trabalhar
com essa facilitação ou dificultação, né, desses hábitos. Então, por exemplo, eu, Débora, eu prezo muito por envelhecer de forma saudável, né, de chegar lá no futuro e ter autonomia. Então, hoje em dia, eu tento, né, a ter hábitos mais saudáveis, que me propiciem essa evolução de uma maneira, né, saudável, que eu chegue na minha idade mais avançada, vamos assim dizer, quando eu for idosa, né, que eu tenha saúde, tenha disposição e autonomia. Então, o que eu faço? Eu tento inserir hábitos de exercício físico, de hidratação correta, de boa alimentação. Então, eu vou fazendo isso de maneira progressiva, né, até compartilhando aí com os meus seguidores nas redes sociais. E toda vez que eu acho uma coisa assim, por exemplo, que eu encontro algo interessante, eu aplico para minha vida e compartilho com os meus seguidores. Então, eu acho isso bastante bacana, assim, né? Muito bem. E a Débora falou que essas mudanças mudam a vida das pessoas. Eu vou pedir para ela citar exemplos que ela gosta desses hábitos criados ao longo da vida que realmente mudaram histórias de vidas, Débora. Bora lá pensar, né? Eu até tenho um vídeo bastante interessante, que é do escritor Victor Hugo, que eu acho que eu trouxe no meu Instagram. Que ele, quando foi escrever a obra-prima dele, né, que é o Corcunda de Notre Dame, ele era muito festeiro. Então, ele ia para muitas festas, gostava de estar sempre badalado, cheio de pessoas. E aí, ele, para interromper esse ciclo, né, vicioso aí de festas, festança, de hábito ruim, ele fez o quê? Ele trancou todas as boas roupas dele numa mala lá, e ele pediu, né, para na época, a governanta dele trancar, não deixá-lo pegar as roupas, para que ele não conseguisse ter roupas para sair. Então, ele dificultou um hábito ruim para ele escrever a grande obra-prima aí, que é o Corcunda de Notre Dame, né, que é muito famoso. Então, graças a essa dificultação do hábito ruim, hoje em dia a gente tem essa obra-prima, né? Então, é um exemplo simples aí, né? Mas é bastante interessante pensar, né? Muito bem. E eu vou pedir para a Débora para ela também dar dicas que a gente poderia estar nesse dia a dia da gente, nessas pequenas coisas, como a Débora falou, que são realmente o que acabam promovendo as mudanças maiores, né? O que ela sugere para que a gente possa criar bons hábitos e viver melhor, Débora? Na minha opinião, né, eu acho que as pessoas, quando a gente olha para o estilo de vida, né, pensando, igual eu falei, em longevidade, em autonomia, mais em longo prazo, a gente pode pensar nos hábitos, bons hábitos, né? Então, uma boa alimentação. Então, a gente olhar, né, porque a gente está trazendo para dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, ao invés de comer ultraprocessados, que sim, são alimentos mais rápidos de ser consumidos, criar o hábito de consumir alimentos mais in natura. Então, a gente, por exemplo, quando a gente pensa em dificultar hábitos do ponto de vista alimentar, por exemplo, eu vou comprar uma bolacha e deixar na minha casa, muito facilmente eu vou comê-la. Então, eu abro o pacotinho e como essa bolacha. Só que, se eu for aplicar a teoria dos dificulte o hábito ruim, eu posso nem comprar essa bolacha, ou eu posso deixá-la lá atrás na despensa, não tão visível para mim, né? Então, eu consigo, a hora que eu abro minha despensa, eu vejo alimentos mais in natura, então, que me favorece o consumo desses. E até o hábito de praticar atividades físicas diariamente. De maneira mais simplista, a gente pode, não necessariamente ir à academia todo dia, mas escolher uma caminhada ao invés, por exemplo, de escolher o carro. Imaginemos que você vá à padaria todos os dias. Ao invés de ir de carro, às vezes é 2, 3 quarteirões, você pode ir caminhando. Então, é uma escolha saudável que está mais relacionada, habituada, né? Você tem que habituar-se a andar mais a pé do que andar de carro, pegar a chave do carro e ir de carro. Então, são hábitos que a gente consegue, pequenos, né? Colocar no dia a dia. Então, estar sempre em movimento, tentar fazer escolhas mais saudáveis, olhar de maneira consciente, né, para o alimento que a gente está consumindo, e até quando for ao supermercado, fazer esse olhar mais atento. E até quando a gente pensa, por exemplo, em quesito familiar, né? Às vezes a gente pensa em hábitos, às vezes a gente
perde o hábito, né, de olhar com carinho até para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso é muito um hábito que a gente acaba perdendo. Então, a gente, tipo, olhar para a gente mesma e ver o que eu posso melhorar para criar mais esse hábito de ter o vínculo, de ter a conversa diária, né, com o familiar querido, para poder ter esse vínculo, né, tornar esse hábito, esse vínculo um hábito. Então, algumas pequenas dicas, né, eu acho. Muito bem. E antes de encerrar o programa e deixar a Débora à vontade aí para as suas considerações finais, eu vou pedir para ela contar um pouquinho sobre a carreira dela, porque a Débora, ela é uma estudiosa de neurociência e entre outros cursos que ela já fez e inclusive dá aula aqui na Faculdade de Medicina da USCS aqui em Itapetininga, né, Débora? Sim, eu sou graduada, né? A minha primeira graduação foi em biomedicina. E quando eu finalizei a minha graduação, eu quis seguir para a área acadêmica, que era para ser professora, docente mesmo de ensino superior. Então eu entrei no mestrado na USP em São Carlos. Na época, como o meu projeto de mestrado estava dando muito certo, eu acabei transferindo para doutorado direto. Então eu fiz o meu doutorado direto, hoje em dia eu sou PhD, né? Que é doutora em ciências, né, pela USP, na área de física biomolecular. Quando eu finalizei essa minha primeira graduação e minha primeira pós-graduação, eu dei uma pausa, fui empreender, né, abri uma loja, fiz bastante cursos voltados para a parte do empreendedorismo. E quando foi abrir a faculdade de medicina aqui na cidade, né, que é uma faculdade municipal, eu acabei prestando um concurso, porque eu tinha, então, minha graduação em biomedicina, meu doutorado, né? Então, como eu me inseria ainda um pouco da minha história era do meu sonho lá, né? Era ser acadêmica. Então, eu prestei o concurso e acabei entrando. Então, hoje em dia eu sou professora no curso de medicina, né? Faz um pouco mais de 3 anos aí, né? Desde praticamente quando a faculdade surgiu aqui em Itapetininga. E lá em 2022, quando eu já era professora, eu estava muito entusiasta dessa vida mais fitness, mais saúde, né? E aí eu corria bastante, me preocupava bastante com a parte alimentar, e eu decidi fazer uma segunda graduação. Então eu fui fazer a graduação de nutrição. Vou finalizar essa graduação agora mesmo, acho que falta umas 2 semanas para eu encerrar, estou finalizando meu TCC. E ano passado também eu decidi estudar neurociência. Então eu estou fazendo agora especialização em neurociência pela PUC, e a minha pós-graduação, minha especialização é neurociência de produtividade e performance. Então, a gente trabalha muito com essa parte de como uma pessoa ela pode usar da ciência para ter uma performance melhor, tanto na vida como no trabalho, né, na vida familiar. Então, em vários pilares da vida dela. Então, eu falo assim, eu gosto muito de estudar, tenho o hábito de estudar. Então, eu falo que é uma das minhas paixões aí, é o estudo mesmo. Eu acho que o estudo, ele transforma a vida, assim como os hábitos no dia a dia, né? Muito bem, e a gente quer agradecer a entrevista da Débora e deixar dica, siga a Débora no Instagram, que você vai saber muito sobre esses hábitos positivos, sobre como melhorar a vida e atingir os objetivos. E agradecemos a sua audiência. Até o nosso próximo encontro.